Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Fazia tempo que não apareciam os haters aqui no canal, então hoje esse é um vídeo dedicado, assim. Eu falei, cara, vou ter que fazer um vídeo assim que é muito bacana, né? Faz tempo que os caras não aparecem aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos falar da seguinte questão, aqui ó, que foi um vídeo antigo, né? Que foi a proibição de um católico ser maçom, né? Entenda essa controversa questão, né? É uma questão, sabe? Vamos dizer assim, um maçom por si só não tem problema. Ele pode proferir qualquer religião, ele pode fazer parte de qualquer linha religiosa que ele entender que é válida, né? Mas por parte das religiões sempre existe, né, o preconceito, algumas na verdade, sim, mais extremistas, né? Tem um pessoal que é mais afetado aí, certo? Fica satanizando a maçonaria, e nós vamos falar dessa questão aqui. Foi justamente esse vídeo aqui, que é um vídeo antigo que eu falei, né? Então eu gosto que, assim, ó, é o arroba 869, vou chamar ele arroba 869, um fortíssimo abraço aí, obrigado aí pelo seu comentário. Ele colocou assim: a maçonaria sempre buscou o poder temporal, certo? Derrubou reis e imperadores, certo? Para implantar a república e se manter no poder presidencial. Agora busca o poder espiritual tentando destruir o cristianismo e implantar o paganismo, né? Vamos analisar esse comentário maravilhoso aqui, né, no canal Fatos Maçônicos. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E obviamente, se você está chegando aqui, né, com muito bom humor também, a gente trata dessas questões todas, dessas narrativas aí, né? Inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro desses assuntos interessantíssimos da maçonaria, né? Inclusive esses assuntos dos haters, né? Porque às vezes uma dúvida o pessoal ainda tem, pô, será que a maçonaria fez isso, fez aquilo outro, né? Então vamos analisar para e passo aqui, né? A maçonaria sempre buscou poder temporal. Tá, isso super abstrato, né? Aonde? Né? Poder aqui no nosso tempo, ou no tempo que ela está? Conhecendo a história da maçonaria, penso que não, né, cara? Ó, derrubou reis e imperadores. Quais reis foram depostos pela maçonaria? Né? Na história da maçonaria, a partir de 1717, e até mesmo antes, né? Antes, a maçonaria, ela é uma, como eu falo, que ele é um ponto de convergência de uma série de linhas, né? Que foi evoluindo em algumas questões, certo? Só que existiam, né, organizações maçônicas antes, né? De uma outra natureza, eram instituições separadas, a gente chamava lojas selvagens, né? Não existia ligação, né? Não existia muitos procedimentos ritualísticos, então a coisa era meio, assim, desordenada. Mas existia maçonaria, né? Sobre vários e vários aspectos. Eu conto essas histórias todas aí lá no livro, e nos trabalhos em vídeo que eu tenho no meu site lá, luismiller.com.br, o Entenda a Maçonaria, que é um curso em vídeo bacana, que fala da história, da antropologia da maçonaria, como é que essas coisas se desenrolaram. Para você, user 869, existe história, né? Existe documentação, né? Então eu conto essas coisas todas lá no Tradição Maçônica, né? Fala da questão mais metafísica da maçonaria também, né? E eu desconheço, né? Gostaria que se apresentasse algum documento, né? Que a maçonaria derrubou imperadores e reis, né? Por exemplo, aqui veio a maçonaria, diferentemente do que as pessoas pensam, a maçonaria não é um bloco só, né? E todos os maçons, cada um tem sua opinião, certo? Alguns tendem a determinadas ideologias, algumas tendências, até falando de algumas tendências políticas, e outros de forma totalmente contrária, né? De forma totalmente contrária, certo? Então tem uns que são mais liberais, outros são mais conservadores. A maçonaria é uma organização conservadora em si só, né? Tradicional. Então isso denota um determinado conservadorismo, né? Mas em conservar as legítimas tradições, a moralidade, as virtudes, esse tipo de coisa, né? Não o conservadorismo besta que a gente vê por aí, né? Sabe? Tem muita coisa que é bobagem aí nesse meio também, né? Então tem que tem que ficar alerta, né? Mas durante a história, assim, falando sério, a gente não vê, não constata que a maçonaria derrubou nada, né? Por exemplo, quando a maçonaria estava mais ou menos institucionalizada lá na França, teve a questão da queda da Bastilha, né? Revolução Francesa. Então, naquele movimento, por exemplo, foi basicamente um movimento de
queda do imperialismo, né, da monarquia absolutista e a questão do imperialismo da Igreja Católica, né? Então tem que se conhecer um pouquinho da história, né? Não é tão, a questão não é tão simples assim, né? Você vai vendo, né, que com o desenvolvimento do Império Romano, né, os feudos foram sendo criados, os reinos foram sendo criados, e a partir do momento que o Império começou a se expandir, né, levou também a religião romana, certo? E institucionalizou lá na Europa, basicamente, né, que era o mundo, assim, o nosso mundo ocidental, que lá do Oriente é outra história, né, certo? Se colocou, né, dependendo da cidade, se colocava lá um padre, um bispo. Eu vivo falando dessas histórias aqui, né, que é a história da humanidade, isso da história da humanidade, não há o que contestar, certo? E chegou um determinado momento, né, onde as pessoas pagavam determinados tributos ao rei e à igreja. Então isso é meio problemático, né? Porque o povo geralmente era miserável, né? E tinha que pagar impostos e tributos, enfim, né? Que foi o que desencadeou lá no século XV, né? Isso, lá do Martinho Lutero, né? A reforma, né? Porque ele achava um absurdo lá a venda de indulgências por parte da igreja, né? Análise de fatos. Isso aqui são fatos, certo? São fatos, certo? E como eu falei da Revolução Francesa, por exemplo, muitos maçons estavam confortavelmente estabelecidos na monarquia, certo? Muitos queriam a monarquia, né? Queria que houvesse a continuidade, porque estavam, beleza, estavam tranquilos, estavam com a vida ganha, vamos pôr desse jeito, né? E muitos não. Então não é um consenso, eu quero dizer que não houve um consenso geral, né? Aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil, a maçonaria veio, né, a partir de 1796, lá na Bahia, depois se estabeleceu no Rio de Janeiro, 1822 foi fundado o Grande Oriente do Brasil, já existiam manifestações, mas naquele mesmo formato que existia lá na Europa, lá as lojas eram independentes, e depois veio uma patente para que fosse trabalhado, veio uma patente lá segundo consta a história, uma patente de Portugal, fugiu Portugal, meus caros irmãos portugueses, né? Um fortíssimo abraço. Veio uma patente de Portugal para que fosse trabalhado aqui o rito adoniramita, o rito moderno, o rito escocês antigo e aceito, que era o que era feito lá em Portugal na ocasião. Então a história conta essa história, certo? E daí você sabe um pouquinho, né, que daí o Dom Pedro I, né, tinha o Joaquim Gonçalves Ledo, tinha o José Bonifácio, né, monarquista, o outro uma tendência republicana, e daí tinha o Dom Pedro I, que era o imperador, então o Brasil era império, né? Então possuía fora a questão do Brasil, outros países, o Império é um local onde você tem povos de diferentes culturas que fazem parte de um todo, né? Essa é a diferença de um reino. O reino é uma pessoa, assim seria um espaço onde uma pessoa reina e o povo que ele está reinando é de uma cultura só, basicamente, né? O Império já muda, né? O Império, por exemplo, você pega o Império Persa, né? Então você vê que lá era gigante, né? Porque pegava árabes, né? Não só persas, mas era árabes, pegava egípcios também, né? Chegou uma época que ele dominou o Egito. Então eram povos diferentes que faziam parte do Império, né? Império Romano, né? Você pega lá Roma, né? Daí a Itália, daí chegou uma época lá que pegou a Gália, certo? Pegou como é que é? A Espanha, né? Que chamava Espanha, até Portugal e tal, né? E assim foi subindo lá pros bárbaros, os nórdicos, certo? Pegou lá um pedaço até a Inglaterra e tal, aquele negócio todo. Então você vê, são povos diferentes que chegaram a um determinado ponto da história que fizeram parte do Império Romano, certo? Então essa é a diferença do reino e do império, só para você saber, certo? Para implantar a república e se manter no poder presidencial. Então isso não procede, né? Não tem na história da maçonaria que a maçonaria se juntou para alguma coisa, certo? Salvo a questão, por exemplo, da guerra lá nos Estados Unidos, sabe? Onde todos que eram maçons, que eram norte-americanos e faziam parte da maçonaria, queriam se desvencilhar da Inglaterra naquela ocasião. Então ali houve, né? Obviamente um ou outro que estava muito bem colocado, também queria que a Inglaterra continuasse o seu reino lá nos Estados Unidos, mas a grande maioria, isso eu falo da grande maioria dos maçons lá, acabou se juntando porque queria se separar da Inglaterra. Isso é fato também, isso é fato. E é interessante que esse fato é o único fato na história onde houve, assim, vamos dizer, uma convergência de todos os maçons, basicamente, né, grande maioria, pelo menos, certo? Para que se um objetivo fosse alcançado nesse sentido, aqui nesse senso que você está falando de derrubar alguma coisa, se separar e não sei o quê. A guerra lá nos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, né? E lá, sim, muitos presidentes foram maçons. Aqui, alguns, né?
Aqui alguns, certo? Derrubou para se manter no poder presidencial. Então, na verdade, nunca houve assim um golpe de Estado assim, para colocar alguém da maçonaria lá, né? Agora busca o poder espiritual, né? Tentando destruir o cristianismo e implantar o paganismo. Como eu falei no começo do vídeo, né, o maçom fica livre para professar a religião que ele achar que mais combina com ele, que mais lhe convém, né, que a cultura da sua família vai trazendo. Então não tem essa daí, sabe? Inclusive paganismo, né? Pagão quer dizer camponês, certo? Então essa cultura de camponeses, você deve estar se referindo a uma questão assim um pouco mais, assim um estilo de religião não tão desenvolvida, por exemplo, como os celtas faziam, que era uma coisa muito ligada com a natureza, esse tipo de coisa, né? Então isso aí na verdade não faz parte da maçonaria, né? A maçonaria trabalha com símbolos, ritos e mitos que são tradicionais, né? Ou seja, comuns a uma série de culturas, certo? Então não tem nada de paganismo da maçonaria, né? Quem fala isso não sabe diferenciar uma tomada de um focinho de porco, certo? Quem fala esse tipo de coisa, né? Porque não existe, por exemplo, adoração a determinadas divindades, quaisquer que elas sejam, muito menos pagãs, né? Não existe tipo de coisa. A maçonaria é um sistema de aperfeiçoamento, né? O objetivo é fazer com que o homem encontre sua verdadeira natureza a fim de atualizar a sua potencialidade, né? Conseguir elevar a sua consciência, enxergar as suas deficiências e poder melhorar. Resumidamente, traduzindo o que eu falei, né? Certo? Então a maçonaria tem esse objetivo, não tem nada a ver com paganismo, com derrubar, né? Como eu falei, a história aqui do Brasil, lá, José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, meteram lá o Dom Pedro I, né? Colocaram ele na maçonaria porque ele era o imperador, né? Pô, era a maior autoridade civil que existia, né? Naquela ocasião, né? E daí a maçonaria havia sido criada ali pelo José Bonifácio, pelo Joaquim Gonçalves Ledo e esse círculo de pessoas, certo? E eles acharam por bem, né? Dar ao Dom Pedro I o cargo de grão-mestre, né? Então ele foi lá, ele foi iniciado, 2, 3 dias depois ele já foi colocado como grão-mestre, como líder, né, como se fosse o presidente da associação, né, da maçonaria que estava acontecendo lá, né. Mas depois o papai dele lá, o Dom João VI, não gostava muito, porque tem uma historinha do Napoleão Bonaparte, que o Napoleão gostava muito da maçonaria, né, que os maçons eram ligados com Napoleão, etc e tal, e ele apoiava a maçonaria. A mulher dele, inclusive, foi venerável mestra lá. A maçonaria era mista, né? Não toda a maçonaria, mas tinha a linha da maçonaria mista. Sua esposa foi uma venerável mestre de uma loja do rito escocês, inclusive, para quem não sabe essa história, né? Então a maçonaria passou por um tempo assim que ficou muito mal vista em alguns lugares por conta até do Napoleão, né? Porque o Império Napoleônico, né? 1800 e pouquinho, acabou em 1815, né? Certo? Então a questão é essa, né? Não tem nada de busca de poder espiritual, certo? A maçonaria trabalha também no campo da metafísica, né? Porque ritos, símbolos e mitos, eles possuem uma proporção material, uma proporção doutrinária, e a essência, né, o que alimenta isso tudo é o vínculo espiritual, é a metafísica, o campo metafísico, né, o campo espiritual, né? A raiz vem de tudo, a raiz vem lá de cima, certo? Então funciona desse jeito, mas não é religião, né? Para você entender mais, dê uma viajada aqui, né? Eu falo em vários vídeos aqui as diferenças, né, dos sistemas iniciáticos para sistemas metafísicos, sistemas religiosos, por que a maçonaria não é uma religião. Tem lá meu livro também, né, se você tiver audácia de comprar, né, a tradição maçônica, onde está detalhado nas características do que é uma ação, um evento místico, do que é um evento mágico, essas questões ligadas também às diferenças de linhas metafísicas, linhas iniciáticas. Então tá tudo tintim por tintim, beleza? Mas de qualquer forma eu agradeço ao @869. Obrigado, espero ter esclarecido nesse vídeo essa questão periclitante aqui, certo? Que você viu que não tem nada a ver, certo? Então conheça lá meus materiais no meu site luismiller.com.br. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço!